Glórias a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, deixar aberta em Gênesis. Da outra vez eu também li em Gênesis, mas é porque é o meu livro favorito da Bíblia também, então eu gosto muito de ler Gênesis. Alguém poderia dizer que é porque toda vez eu tento ler a Bíblia toda, todo ano não dá e eu sempre volto para Gênesis, né? Mas não é, que eu gosto muito de Gênesis mesmo. Glórias a Deus. Deixa sua Bíblia aberta em Gênesis. O Senhor, Ele tem... Eu cresci numa igreja tradicional, pentecostal tradicional, e tinha uma frase que a galera... Eu sempre ouvi falar, não sei se falava aqui também, mas tinha uma frase que eu ouvia muito falar, que era que um pregador, quando uma pessoa ela vem trazer uma mensagem, ela precisa pregar aquilo que ela vive. E se ela não prega aquilo que ela vive, quando ela descer, ela tem que viver aquilo que ela pregou. Eu sempre ouvi essa frase, né? E eu sempre via profetas falando isso de uma forma muito forte. E isso sempre ficou muito marcado em mim. Então, o Senhor, Ele me levava sempre a tratar sobre temas, sobre coisas que, se não estava acontecendo, já aconteceram comigo. Então... O que eu vou falar hoje, até o que eu falei da outra vez também, é algo que eu estou vivendo. Ou necessariamente nesse momento aqui, nessa palavra, algo específico é o que eu estou vivendo, uma oração que eu tenho feito ao Senhor. E eu comecei a fazer essa oração, na verdade, desde o Deeper, e eu comecei a falar com o Senhor de uma forma muito, muito natural. Eu tento ser muito sincero com Deus. Eu tento não usar nenhuma máscara com Deus, até porque Ele sabe como é que vai ser a minha segunda... Eu posso falar com Deus de uma forma no domingo, mas Ele sabe como que vai ser a minha segunda-feira. Então eu posso vir aqui no domingo e fazer qualquer outra coisa e ser qualquer outra pessoa, ou na quarta-feira, e no dia seguinte eu posso muito bem ser outra pessoa, mas Deus sabe quem eu sou na quarta, Deus sabe quem eu sou na quinta. Deus sabe quando eu amo alguém, Deus sabe quando eu estou chateado com alguém, Deus sabe de todas essas coisas. Então por que já não ser sincero com Deus, já que Ele sabe como eu sou? Ele já sabe das minhas fraquezas, dos meus medos, minhas virtudes, Ele já sabe. Então é melhor eu ser logo sincero com Deus, não é verdade? Então eu tenho orado para Deus, e algo que falou muito forte no meu coração no Deeper, e eu tenho tido essa conversa com Deus, é o seguinte tema: como, quando e onde eu perdi a minha inocência. Será que você já se separou algum momento da sua vida assim, que você olha para você e fala assim: Deus, onde que foi que eu perdi minha inocência? Onde que foi que eu perdi essa sensibilidade? Onde será, Deus, que eu me tornei uma pessoa tão fria? Por que eu me tornei uma pessoa tão fria? E eu lamento quando esses pensamentos vêm na minha mente. Eu lamento demais, porque... nós, como cristãos, a nossa luta é contra a nossa própria carne, e nós viveremos até o dia da volta de Jesus, nós viveremos lutando contra os desejos da nossa carne. E eu questiono Deus, por que eu experimentei o pecado? Por que nós experimentamos o pecado? Porque exatamente nesse dia, eu não consegui ser tão forte, dizer não para a minha carne, e acabei pecando, fazendo algo que entristecesse o Senhor. E o pecado, ele não só é algo, entre aspas, bom para a nossa carne, mas o pecado, ele é algo muito fácil de se fazer. Então, sendo uma coisa fácil de se fazer e que ainda traz prazer à nossa carne, logo nós queremos fazer aquilo sempre. Nós desejamos fazer aquilo sempre. Meu pai sempre contava para a gente a história do bobo da corte, que o bobo da corte, todo mundo sabe a história do bobo da corte, que ele sempre falava que o circo estava pegando fogo, e aí todo mundo saía do circo. Aí não é brincadeira, aí depois todo mundo voltava. O circo está pegando fogo, aí todo mundo saía do circo. Não é brincadeira, todo mundo voltava. Até que um dia o circo pegou fogo de verdade, o castelo pegou fogo de verdade, e aquelas pessoas morreram, o bobo da corte avisou, e aquelas pessoas morreram incendiadas, porque aquele pecado, aquela sensação traz um prazer muito gostoso, né, para nós pecar, fazer alguma coisa. E nós trabalhamos com os jovens há algum tempo, e a frase que a gente sempre tentava deixar explícita é: não deixe o pecado entrar. Vamos repetir essa frase no 3? Não deixe o pecado entrar? 1, 2, 3. Não deixe o pecado entrar. Isso é um conselho que
nós ouvimos dos nossos líderes, ouvimos do pastor, ouvimos dos nossos pais, as pessoas que nos amam, elas sempre estão falando, não deixe o pecado entrar. Uma vez que nós permitimos que ele entre na nossa vida em determinadas áreas, talvez em algumas áreas nós nunca voltaremos a ser inocentes. Para algumas pessoas, em algumas áreas é mais difícil. Aquela pessoa que tem o coração mais trancado, o coração mais fechado, é mais difícil de perdoar outra pessoa. Tem pessoas que às vezes foram feridas por alguém que amava, que confiava tanto, que ela demora a se abrir para outra pessoa. Ela demora a confiar em alguém, a se abrir para alguém e às vezes até aceitar a vontade de Deus para a vida dela. Ela foi tão decepcionada por alguém que ela ama, que ela se torna uma pessoa fechada. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, muitas das vezes deixam uma cicatriz, deixam uma ferida tão forte. E muitos pecados que entram na nossa vida, muitas das vezes nos afastam tanto do Senhor em determinadas áreas, que a gente tem medo até de enfrentar aquilo. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2. Vamos ler o verso 16. Que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos pular para o verso 25, diz assim: O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa história todos nós conhecemos, como eu falei, você que tentou todo ano ler a Bíblia do começo, ou você que leu, você sempre começa lá por Gênesis. Então essa história todos nós conhecemos. Na verdade, essa história intriga tanto crente quanto ateu, que é simplesmente a história da criação. Essa história de Adão e Eva, ela para mim é o espelho dos meus dias e da minha vida pecaminosa. Toda vez que eu peco ou eu penso em pecar, eu me lembro da história de Adão e Eva, eu me lembro como aconteceu naquele dia, como que o pecado foi entregue para Eva, como o pecado foi entregue para Adão, e eles consumiram daquela fruta, vieram a pecar, e nós sabemos tudo o que aconteceu. E a curiosidade, e às vezes aquilo que é proibido, atrai demais a gente. Aquilo que a gente não pode fazer, nos gera uma curiosidade muito grande, aquilo que nós sabemos que vai muitas das vezes desagradar o coração do Senhor, a gente quer saber por que aquilo, nós não podemos provar daquilo, aquela curiosidade nos instiga tanto e a gente vai e acaba provando daquilo e o pecado entra. Mais uma vez eu falo, não deixe o pecado entrar, não deixe ele fazer parte da sua vida. E é por isso que a criança ela é inocente. O Senhor ele fala, vinde a minhas crianças, porque dela é o reino dos céus, porque a criança ela é tão inocente que se alguém machucar, se alguém brigar com ela hoje, se um amiguinho, nós sabemos disso, se um amiguinho brigar com ela agora e passar algum tempo depois ela já está brincando com essa pessoa de novo, mas nós não. Se alguém fizer alguma coisa para nós, é difícil a gente confiar novamente nessa pessoa. E às vezes é até difícil confiar nas outras pessoas. Que nem eu disse, às vezes alguém fez uma coisa... alguém que você confiava fez alguma coisa com você e você perde confiança até nas outras pessoas. Isso é muito triste, porque a nossa inocência ela se vai e as pessoas são más. Nós às vezes não depositamos para as outras pessoas o amor, a confiança, um afeto, um abraço, porque nós já sabemos que essa pessoa pode falhar conosco, né? Mas uma criança não tem isso. O nosso coração, ele não é mais inocente. E nós temos a consciência do que as pessoas, do que a humanidade é capaz de fazer. Nós sabemos da maldade que as pessoas são capazes de fazer. Hoje, talvez alguns anos atrás, nós nos espantássemos quando nós víssemos a notícia de um filho que assassinou um pai, ou de um pai que assassinou um filho. Hoje, se passar isso na televisão, para a gente é normal. Né? Se passar alguma coisa que alguns anos atrás era um absurdo, talvez hoje passar para nós é normal. Você vê como a nossa inocência se foi? Não nos espanta mais essas coisas. E isso é muito triste, isso tudo por culpa que um dia o pecado entrou na humanidade. No capítulo 3 de Gênesis vai contar mais detalhada a história do pecado.
diz que a serpente, ela vai até Eva e ela pergunta o que Deus falou sobre aquela árvore. Eva responde o que Deus falou sobre aquela árvore. E é muito interessante o que nós reparamos nisso é que Satanás, ele gera dúvida nos nossos corações. E quando ele gera uma dúvida nos nossos corações, ele já tem uma resposta pronta para aquela dúvida que ele gerou. Ele faz uma pergunta para ele e Eva respondeu certo. Eva respondeu conforme Deus havia ordenado: comereis de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, ela pergunta assim: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Pode ler. Ela faz uma pergunta que não foi o que Deus falou. Deus falou simplesmente para não comer daquela árvore. Mas ela pergunta: nenhuma árvore do jardim? Então Eva responde. E Satanás, ele vem com questões na nossa vida. Ele deixa pontos de interrogação na nossa vida. Algum dos pontos você não pode ir em lugar nenhum só para a igreja? Será que você não pode visitar lugar nenhum? Você só pode ir para a igreja? Ou ele pergunta: você vai dar todo o seu dinheiro para o pastor? Ou senão ele vai perguntar: você vai deixar falar assim com você? Se fosse eu, faria de outro jeito. Então são dúvidas que Satanás coloca no nosso coração para nos fazer duvidar da nossa fé. E até estremecer naquilo que o próprio Deus falou para nós. Será que nós não temos convicção do que Deus tem dito para nós? Será que nós não entendemos que aquilo que o Senhor falou é tão simples, mas faz um bem tão grande para o nosso coração, para o nosso ser? Satanás, ele nos deixa essas perguntas, ele só põe um ponto de interrogação. Não foi isso que Deus falou, mas essa questão, essa pergunta que Satanás fez para Eva já deixou ela confusa e já fez ela pensar sobre aquilo. Então Satanás, ele já vem com uma resposta pronta. Ele diz assim: vocês não vão morrer, mas os seus olhos se abrirão e vocês terão conhecimento do bem e do mal. E o nosso inimigo, ele é astuto. Ele sabe o que a nossa carne quer ouvir. Eu acho muito importante, e eu gosto quando eu ouço pregações que confrontam a minha vida. Sabe aquelas pregações que você sai do culto, você sai até meio pensativo, cabisbaixo, porque aquela palavra ela vem de impacto com a nossa vida. E hoje, infelizmente, nós temos pessoas que têm vendido a palavra e muitas das vezes deixam de falar aquilo que está dizendo na palavra, para que talvez a igreja se sinta melhor, para que a igreja fique mais cheia, para que tenha mais visitantes, não é verdade? Mas a palavra de Satanás, ele sabe disso, e por isso ele vai usar palavras boas para falar a nossa vida, aquilo que vai massagear o nosso ego, aquilo que vai fazer bem para a nossa carne. Ele é astuto, e é muito interessante que diz assim que, no versículo 6, o fruto era desejável para se obter discernimento. Como eu falei, a curiosidade de alguma coisa, a gente vê que aquilo é tão bonito, aquilo é tão legal, aquilo parece ser tão bom para a nossa vida, mesmo o Senhor falando que aquilo não é bom, mas aquilo parece tão bom, e a gente prova daquilo, a gente põe a mão naquilo que o Senhor não pediu para que nós colocássemos a mão. E Satanás sabe disso, ele deixa dúvida. Eu vejo que, principalmente no meio de nós jovens, existe muito aquela conversa assim: nossa, mas todo mundo já fez isso, só você que não vai fazer. Todo mundo já provou isso, todo mundo está fazendo, todo mundo está indo para esse lugar. A gente acabou de passar agora ali, o caminho nosso ali da Marginal estava fechado, porque estava tendo um evento ali do aniversário do 1º de maio, está tendo um show ali na Coab. E talvez o seu amigo, alguém te convida para ir a algum lugar, para fazer alguma coisa, e você, por ser cristão, você tem consciência de que aquele lugar não é legal para você. Só que aí está todo mundo fazendo e a gente faz o que a gente vai. E realmente, os olhos de Adão, de Eva ali se abriram. Foi o que a semente falou, mas a sensação
que eles achavam que teriam, não foi a sensação que eles tiveram. Talvez o pecado era para trazer um prazer, para te dar, abrir os seus, naquela situação, abrir os olhos deles, eles terem o conhecimento do que era o bom e do que era ruim, do bem e do mal. Mas o que eles sentiram naquele momento foi vergonha. E isso é muito profundo. E mais uma vez eu digo, não deixe o pecado entrar. Quando nós dizemos sobre isso é porque é uma coisa muito séria. E eu quero compartilhar com vocês uma história que só a Lívia sabe. E nunca eu contei para ninguém, nenhum testemunho, nem alguma outra situação, mas essa história marcou muito minha vida, eu acho muito importante trazer aqui para vocês. Quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos de idade, e tinha um amigo nosso que, ele era bem humilde, e a casa dele era de barro, o chão era de barro, só que a gente achava aquilo incrível, porque nessa época não tinha tecnologia, a gente não tinha videogame, então o negócio era brincar com bolinha de gude no barro, brincar de carrinho no barro. Eu achava isso tudo muito legal, então eu frequentava demais a casa desse meu amigo. E ele tinha um irmão mais velho, na época tinha acabado de lançar os celulares com a tela colorida, que recebia vídeo por infravermelho, né? Infravermelho e aqueles vídeos com aquela qualidade horrível. E eu lembro que esse irmão do amigo meu, ele tinha esse celular e a gente brincando, tava eu e mais uns 4 ou 5 amigos, não lembro, tudo criança, 8, 7 anos por aí. E aí esse menino chamou, vem ver um negócio que eu tenho aqui no celular. E ele tinha um compilado de vídeo de conteúdo adulto no celular dele. E aí os menininhos todo mundo foi ver. E aí eu fiquei de fora assim, né? Fiquei longe, fiquei com medo. Afinal, nunca tinha visto aquilo. Eu fiquei com medo, não sabia como que eu ia agir. E aí eles começaram com aquelas piadinhas. Ah, Léo, você não vai ver não? E aí Satanás fica no seu ouvido. E aí, você vê 3 pontinhos? Né? Eles ficavam falando isso pra mim. Ah, você não sei lá o quê. Falando aqueles outros nomes que você sabe muito bem. E aquilo foi dando uma pressão. E eu falei, eu vou ver. Fiquei tentado, fui ver. Para quê? Aquilo destruiu com a minha vida. E mais uma vez eu falo, não deixem o pecado entrar. Eu tinha simplesmente 8 anos. Era como se eu tivesse visto um filme de terror. Eu não conseguia dormir à noite. Era uma parada assim, absurda para minha mente naquela época. Era um negócio assim, bizarríssimo. E o pecado entrou na minha mente. A maldade entrou na minha mente. E mais uma vez, Satanás, ele conseguiu, ele teve vitória naquilo que ele estava planejando. E quantos de nós, seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, alguém que você conhece, está frequentando um lugar e a galera vai fazer uma pressão. A galera mais jovem fala, poxa, você é virgem ainda. Vai fazer essa pressão, vai ficar em cima. Mas nós precisamos ser aqueles que reluzem a luz de Cristo. Nós somos chamados para ser a diferença em qualquer ambiente que nós formos. Porque uma vez que o pecado entra, ele é muito difícil a nossa mente, ela é muito difícil de limpar. Eu tinha noites e noites sem dormir com aquilo na minha cabeça. E eu não tinha prazer naquilo, aquilo me amedrontava. Se vocês me perguntarem, até hoje eu sei o que eu vi. Eu tenho imagens na minha mente do que eu vi. Então a história ali de Adão e Eva vai continuar dizendo que eles perceberam que estavam nus, se cobriram com folhas, então eles ouviram os passos do Senhor, que tinha o costume de caminhar ali, de conversar com Adão. E no verso 9, Deus pergunta, aonde você está? E é interessante porque essa é uma pergunta de um Deus onipresente, onisciente. Aonde você está? E Deus me questionou em vários momentos da minha vida. Aonde você está? Qual que é o lugar que você perdeu a inocência? Qual é o lugar qual é esse ambiente que te tira da minha presença? Qual é esse ambiente que te afasta do meu jardim? Eu lembro quando eu era criança também, eu tenho essa ilustração na minha mente, eu até falei com o Rafa esses dias, que o pecado ele é como se fosse um poço. E quando eu era criança lá no Paraná, a gente foi no Paraná nos parentes meus,
e tinha aqueles poços, né, artesiano, tal, que igual o do filme Chamado lá, igualzinho, idêntico. Desce o baldinho de madeira, pegava água, subia. Era um poço que estava desativado, e eu e meu primo, a gente ficou em volta daquele poço olhando, e aí a vizinha viu e ligou desesperada para minha tia. Falou, tem uns meninos lá no poço, minha tia veio e tirou a gente. Que ela sabia do perigo, e o pecado, ele é assim, o pecado, ele é como se fosse aquele poço, e cada vez que eu me aproximo dele, eu corro mais risco de cair. E eu sei que se eu cair, aquilo vai me levar à morte. Então saia do lugar que tem te tirado desse jardim, não fique nem perto do lugar que te tira do jardim. O pessoal brincava lá na segunda-feira lá em casa, eu tenho um celular bem velho mesmo, bem velho, e eu falava com o André assim, eu falava, André, eu quero ficar mais sem celular, por que eu vou trocar de celular? Se eu estou querendo ficar mais longe do celular, por que eu vou pegar um celular melhor? Não, deixa eu com esse velho, eu não vejo a hora dele quebrar de vez, aí eu vou ter um motivo. Cada vez que nós nos afastamos mais desse poço que é o pecado, nós nos aproximamos mais do jardim da inocência do Senhor. E o Senhor está nos chamando para voltar para esse jardim da inocência. Então, onde que você caiu? Qual que foi o dia? Qual que foi o lugar que você se deparou com o pecado? E aí ele virou o seu pecado de estimação. E o Senhor perguntou para ele, onde você está? No verso 11, ele faz outra pergunta. Quem te disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi você comer? Quem disse para vocês que vocês estavam nu? Quem disse para vocês? Quem foi que apontou o caminho para esse pecado? No verso 13, Deus pergunta à mulher, o que foi que você fez? Quando Adão fala, foi a mulher que você me deu, ela que me deu do fruto. Então Deus pergunta para a mulher, o que foi que você fez? Quando o pecado é consumado, parece que uma parte de nós é tirada. Quando nós consumimos isso, quando nós pecamos, a sensação é de que nós recuamos e não avançamos. Nem ficamos parados, mas nós recuamos. É muito pior. E o mais dolorido é saber que talvez nós teremos que voltar do zero. No verso 21, diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, mais uma vez eu pergunto, aonde foi parar a nossa inocência? Você vê que nós somos pessoas que, para tudo, nós temos um ponto negativo. Para tudo nós falamos, não, isso não vai dar certo. Se isso acontecer aqui, se essa pessoa vier, não vai dar certo. Se for nesse dia, não vai dar certo. Se for nesse lugar, é melhor nem fazer. Nós sempre pensamos o mal das pessoas, em vez de pensar o bem das pessoas, o que de melhor ela pode nos oferecer. Só o Senhor sabe o que é bom para nós, e eu sempre me questiono, aonde foi parar a minha inocência? Eu me lamento, porque se não tivesse me deparado com o pecado, talvez nós viveríamos tempos assim, onde o céu, onde apenas de abrir a nossa boca, o céu já se movia, e o céu se abria, e as coisas davam tudo certo. Mas o pecado, ele está presente no nosso século, ele está presente no nosso tempo. Apenas quando eu penso sobre isso, o que me faz ter esperança é saber que apenas um homem foi capaz, e ele é capaz de trazer de volta a inocência. E é por meio dele que nós temos esperança de voltar ao jardim de onde nós nunca deveríamos ter saído, e ele é Jesus Cristo. Vamos ver aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 7. Eu vou lendo aqui, Romanos capítulo 5, verso 7, que diz assim:
Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio por todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Todo pecado que entrou através de um homem, durante todos os séculos, também todos os pecados da humanidade, por conta de apenas um homem, nós fomos redimidos. E isso é muito mais do que Adão fez. Imagina, todos os pecados do mundo foram introduzidos em Jesus na cruz e Ele nos limpou. Ele nos restaurou e Ele nos deu esperança de retornar a um jardim de inocência. O nosso coração deve queimar por voltar a ser inocente. Nós precisamos ter um coração como o de Jesus, inocente. Amar, assim como nós cantamos, amar como Ele nos ama. Amar como Jesus nos amou. Em 1 Pedro 4, verso 8 diz: o amor cobre a multidão de pecados. Se o amor, e aqui em 1 Pedro vai falar de amor uns pelos outros, ele já cobre uma multidão de pecados. Imagina o próprio amor. Ele cobre tudo que é pecado. O amor, ele tem esse poder. O amor de Jesus, ele cobriu e ele cobre uma multidão de pecados. Nós não podemos mais dar ouvidos ao inimigo. Ele nos diz que nós não somos dignos de voltar a esse jardim, mas o Senhor, ele nos deu esperança. Ele é o novo Adão. E o antigo Adão já não serve mais para nós, porque o novo Adão, ele veio, ele morreu ali naquela cruz. E ele ressuscitou e nos deu esperança de novos dias. Ele nos deu esperança de retornar ao jardim. Ele é o cordeiro que serviu como roupa para Adão e Eva. Porque ele é o cordeiro que foi morto. Assim como diz em Apocalipse 2, em Apocalipse 13, 8, o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele é o cordeiro que cobre a nossa vergonha.
A nossa nudez por causa da morte de Jesus. Nós não precisamos mais nos sentir envergonhados. Ele nos dá ousadia. Esse é o nosso Cristo. Desde o princípio das coisas, Ele já cobre o nosso pecado. Ele já estava separado para um dia morrer. E a morte de cruz e nos dar a vida. E para finalizar, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos do verso 1, todos conhecem também muito bem essa passagem. Mas essa passagem, ela toca muito ao meu coração. A partir do verso 1, que diz assim, Apocalipse 2. E ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Isso aqui é muito forte. Você vê como nós nos distraímos muitas das vezes. Às vezes nós estamos fazendo tudo tão bem, estamos fazendo tudo direitinho. Temos o nosso horário, somos fiéis no nossos dízimos e ofertas, temos o compromisso no culto. Às vezes até temos uma vida, a gente lê a Bíblia, mas talvez nós deixamos de fazer isso porque nós amamos ao Senhor, por aquilo que Ele é. Talvez nós tenhamos feito isso para que alguém nos reconheça, para que talvez alguém não chame muitas das vezes a nossa atenção. Isso é muito forte. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Nós precisamos nos examinarmos a nós mesmos e perceber, ter a percepção: será que eu deixei o meu primeiro amor? Será que eu tenho queimado como eu queimava nos primeiros dias? E continua no verso 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E o verso 7, para nós finalizarmos, diz assim: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Essa é uma grande promessa que o Senhor nos dá, a esperança de voltar ao paraíso. A árvore que antes ficava, a árvore que ficava naquele lugar, e que agora nós não tínhamos mais acesso, que Adão, o nosso velho Adão, não tinha mais acesso. O Senhor está nos prometendo: ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, e nós retornaremos a esse paraíso. Nós voltaremos a esse jardim, mas nós precisamos perseverar. E se por acaso o pecado nos fazer andar alguns passos para trás, o Senhor, Ele está dizendo que nós podemos voltar atrás. Ele diz: lembra de onde caiu. Então vamos lembrar essa noite. Vamos lembrar onde que era o nosso lugar de inocência. Qual foi o lugar que nós demos o lugar ao pecado? Onde foi? Como era quando nós demos o lugar ao pecado? Vamos voltar a esse lugar. Vamos nos arrepender e vamos caminhar novamente, porque se nós vencermos, nós teremos o direito de comer dessa árvore. Então, em nome de Jesus, essa palavra ela seja plantada no seu coração. Você entenda que Satanás ele não pode. O Senhor ele nos justifica, Satanás ele nos condena. Mas o Senhor ele nos justifica, mas nós não podemos dar ouvidos a ele. Não podemos dar ouvido à tentação. E o Senhor está nos chamando para as velhas obras, para as velhas práticas. Eu sei que o Senhor está fazendo um movimento aqui na nossa congregação de aprofundamento.
se nós não voltarmos ao início das práticas, se nós não agirmos como crianças inocentes, dificilmente nós teremos esse aprofundamento. Vamos fechar os nossos olhos, Pai?